né? A gente está num momento que tem um avanço conservador, mas que, por outro lado, também tem muito movimento de resistência. Então, a gente está aqui para também pensar sobre isso, conversar. A gente vai fazer hoje um debate que tem a ver com esse momento, que é a questão da redução da maioridade penal. O debate da maioridade penal é um debate que vem e volta desde praticamente do momento que foi criado o ECA, né, há 25 anos até agora. Esse debate vai e volta, e dessa vez veio com uma força maior, né? Ele conseguiu passar pela Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, né? Eles conseguiram andar com esse projeto muito mais do que já tinha tido em todas essas tentativas ao longo de todos esses anos. E isso vem também em resposta a esse sentimento de conservadorismo, e é um medo que é sempre alimentado por setores da igreja, por setores da mídia, né, pelos setores políticos conservadores, que colocam a juventude como uma classe perigosa, né? E aí é isso que a gente quer conversar um pouco sobre por que isso está acontecendo agora e o que já acontece, né? Quais são os mitos que estão por trás desse discurso da redução da maioridade penal como uma solução para a questão da violência no Brasil. A gente vai passar um trecho de um documentário que chama Juízo, é um documentário de 2007. Não vai passar? Não está rolando? Bom, a gente passou um trecho, mas assim, esse documentário ele tá na internet. Não. Tá. A gente vai passar um outro vídeo então. E aí depois a gente já começa. A gente está aqui com o Bruno Paes Manso, que é da Ponte, né, do coletivo de jornalistas, com a Jaqueline Signoretto, que é uma pesquisadora da UFSCar, que vai apresentar uma pesquisa sobre encarceramento da juventude, e com a Erenice Pequena, que é atriz do Instituto Religare, que também vai contar a experiência dela. A gente passa o vídeo e já começa o debate na sequência. Maravilha. É uma pena. Querem aumentar a pena e diminuir a idade, como se isso fosse diminuir a criminalidade. Mas isso só diminui a nossa sociedade, que não entende que o Brasil já é o quarto país do mundo que mais prende. Se prender resolvesse o problema, esse problema teria tido uma pausa. Mas nosso maior defeito é querer combater o efeito e não a causa. Quase metade da nossa população não tem o fundamental completo. Mais de 13 milhões de jovens no Brasil são analfabetos. É fácil virar insano quando não se tem ensino. É fácil julgar o menino e pedir que a pena dobre, ainda mais quando se descobre que é quase sempre preto e pobre. A diminuição não resolve a questão, só encobre. O moleque é 1000 grau e nem tem o primeiro grau. Assassino em série e nem passou da primeira série. Nunca foi levado a sério. Mas só quando o ferro fere é que o Estado finalmente interfere. Por que ninguém previne, só reprime? Será mesmo que diminuir a maioridade diminui o crime? Não estou aqui defendendo a impunidade. Acho que a punição é necessária. Mas não seria mais fácil colocá-lo na grade escolar para ele não ter que parar na grade carcerária? Repare, nosso problema é bem maior. Afinal, menos de 1% dos crimes são cometidos por um menor. E se o argumento é que os jovens já têm informação para saber o que é o certo e o errado, então que aumentem a pena dos políticos, pois eles sim são os mais bem informados. Mas não, para eles a pena continua leve. Acho que isso é só uma cortina de fumaça, para não se mexer aonde realmente deve. Talvez o tema da pena valesse a pena se todos os jovens no Brasil fossem cultos. Mas já que não podemos cuidar das nossas crianças, resolvemos tratá-la como adultos. É uma pena.
a educação jaz, porque ninguém faz jus ao poder do giz. Os educadores sozinhos não podem salvar o país. Esse é o documentário que eu tinha comentado. Ele é um documentário de 2007. Ele mostra um pouco das audiências na vara de infância e juventude, né, no Rio de Janeiro. Ele tem um recurso que é muito interessante, que assim, os jovens que aparecem não são os jovens que estavam de fato naquela situação, porque pela lei a gente não pode expor os jovens que estão nesse tipo de situação, né, que estão sendo julgados, mas então são outros jovens que aparecem, mas isso cria um efeito muito interessante, porque a juíza, o promotor, o defensor são eles mesmos, né? Então a gente tem um tipo de documentário que é bastante interessante, mas que mostra bastante o que acontece, né? Como que funciona a questão da responsabilização dos adolescentes que são considerados infratores. Bom, estamos aqui, pode sentar, né? A Erenice Fiquena, que é atriz, a Jaqueline e o Bruno. Eles podem se apresentar melhor também na fala deles, contar um pouco melhor qual que é a visão deles sobre esse assunto. Boa noite, sou Erenice, como ela falou, sou atriz, ex-interna da FEBEM. Estive na FEBEM em 2001 e 2002. Como a nossa juíza ali falou, eu tinha um filho também. Tem, graças a Deus. Mas na época ele tinha 5 meses. E eu tinha acabado de ficar viúva, com 15 anos, e perdi a cabeça, né? Fui por um lado, que poderia ter ido pelo outro, mas enfim. E fiquei 10 meses na FEBEM, longe do meu filho. Foi a pior e a melhor experiência que eu tive. A pior porque fiquei longe da minha família, do meu filho. E a melhor porque lá dentro eu conheci uma pessoa que acredita no ser humano. Acredita que o ser humano, ele é mutável. E lá dentro eu conheci o teatro. Comecei a participar das aulas de teatro. E a Valéria de Pietro, que é a nossa diretora, ela tinha uma inquietação, porque ela falava: poxa vida, eles estão fazendo um monte de curso aqui dentro, e quando sai, eles voltam para a realidade cruel deles lá de fora. Então ela queria dar continuidade nos trabalhos que eram feitos na FEBEM. E foi aí que surgiu o Instituto Religare. A gente era em 8 a princípio, todos ex-internos da FEBEM. E começamos a nos encontrar na biblioteca, um espaço cedido, até que a Valéria tinha uma grana guardada. Ela investiu todo o dinheiro dela no Instituto Religare para alugar o espaço, para reformar, para nossa condução, para nosso almoço, para tudo. E quando a gente fez o sarau de estreia do Instituto, uma amiga nossa, Maria Augusta, levou uma outra amiga dela que a gente não conhecia para assistir o nosso trabalho. Foi uma noite emocionante, e aí a dona, que é amiga da Maria Augusta, sentou com a Valéria e falou que queria ajudar o Instituto. Qual forma que ela poderia ajudar? Porque o marido dela tinha sido assassinado por um menor, e ao invés dela crucificar e querer que ele fosse para a cadeia, ela queria ajudar a prevenir, para que isso não mais acontecesse. E esse é o trabalho que a gente vem fazendo. A gente deu aula até em 2005 na FEBEM, aí outra instituição assumiu e a gente achou que a gente não teria que ficar, porque eles queriam que o nosso trabalho não fosse tão sério quanto a gente queria. Então aí a gente está mais na parte de... Tô nervosa. De prevenir. A gente agora, o Religare está lá em Itaquera. A gente está trabalhando com o pessoal lá de Itaquera na prevenção. E esse assunto da redução da maioridade penal me deixa muito angustiada, porque quem aqui já entrou em algum presídio, alguma cadeia, sabe que a situação lá é desumana.
Então, quer dizer, vai começar a colocar os menores lá também, só vai lotar mais. Esse tipo de humilhação a gente passa realmente, e isso realmente revolta mais. A nossa sorte é que os educadores da FEBEM, eles tratavam a gente como ser humano. Eles tratavam a gente por igual. E era essa a nossa válvula de escape lá dentro. Porque os funcionários, eles se acham superiores e acham que não tem telhado de vidro. Que é a realidade do Brasil, todo mundo tem telhado de vidro, infelizmente. Mas se a gente começar a trabalhar na prevenção, eu acho que o resultado é muito maior do que a redução da maioridade penal. Gente, é isso. Se eu for lembrando de mais alguma coisa, depois se eu puder voltar a falar, eu falo, tá? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é fundamental. E eu trabalho na Ponte, né, que é um coletivo de jornalista que trabalha em temas de segurança pública, direitos humanos e de justiça. E ontem a gente estava até também na sede lá da Ponte, passou o filme Sem Pena e teve essa discussão sobre o sistema penitenciário. E uma das discussões é justamente a gente como jornalista se sente meio frustrado e meio fracassado. Eu estou há 20 anos na profissão e está tendo essa discussão e a gente vê 87% das pessoas apoiando a redução da maioridade penal, né? Então, enfim, eu acho que a discussão aqui que a gente travou ontem, que eu acho que é importante, é um pouco como a gente consegue pregar para não convertido, né? Eu acho que o nosso desafio é falar justamente com esses 87% que não concordam, pelo jeito a gente não vem conseguindo entrar nos argumentos e discutir quais são os pontos. De alguma forma a gente consegue mostrar que a redução da maioridade penal pode ser um tiro pela culatra, né? Eu acho que essa é a grande questão. Quando as pessoas dizem que são a favor da redução da maioridade penal, acho que na verdade elas estão dizendo que querem mais segurança, né? Eu acho que o que elas estão afirmando na verdade é isso, e ao mesmo tempo sem refletir que de repente uma política pública de redução da maioridade penal pode produzir aumento de problemas, aumento de raiva, aumento de ódio e aumento do crime também. Então eu acho assim, ontem nessa discussão, outra coisa, a gente tem que criar clichês também para contra-argumentar com os clichês, né? Os clichês que fazem a cabeça desses 87%, eu acho que o desafio é a gente criar clichês também que de alguma forma consiga ser uma ideia forte e que em poucas palavras passe a ideia e o significado que a gente quer debater. Dentro dessa discussão, a minha ideia forte, eu acho que sobre a redução da maioridade penal, também outra coisa que eu estudo há muito tempo, a Jaqueline também, é justamente o nosso sistema penitenciário é uma fábrica de revolta, de ódio, que produz raiva, produz revolta, e quando alguém entra lá dentro, a chance de ser influenciado ou induzido por essa ideia nova desse buraco que se joga é muito grande. Eu estou para publicar esses dias navais, vocês estão segurando a matéria, ainda não saiu, mas eu recebi umas fotos do CDP Vila Independência e é um espaço para 12 pessoas com 56 presos morando. E é legal a foto porque assim, são várias redes penduradas no teto, é uma espécie de uma teia de aranha com várias camas penduradas, e você vê uma engenharia, uma sofisticação das lideranças para organizar aquele convívio, porque além de 56 pessoas morando no espaço de 12, são 56 pessoas guardando suas tralhas lá, tomando banho, fazendo suas necessidades, todo mundo naquele espaço, dormindo e guardando as coisas. Então, para você organizar um convívio naquele espaço, essas lideranças acabam ganhando uma legitimidade e um respeito, ao passo que o Estado e as instituições são menosprezadas, odiadas, se revolta contra as autoridades, se revolta contra as instituições. Então essa indústria de ódio, essa indústria de revolta, essa indústria que fomenta uma crença antidemocrática,
uma crença anti-Estado, uma crença anti-instituições, é para onde a gente está querendo mandar os jovens, né? A gente está querendo aumentar a matéria-prima dessa indústria de revolta, dessa indústria de raiva e de ódio que a gente construiu. Então, eu fico vendo, às vezes, a gente se dispersar por essa questão de o adolescente tem ou não decisão sobre, tem condição ou não de decidir sobre suas ações, ou mesmo, eu acho que, às vezes, o desafio é focar o ponto mais importante que a gente se nega a ver, que é justamente essa indústria que a gente está alimentando um monstro que vai nos engolir. Então, é justamente, bom, vocês querem aumentar a quantidade de pessoas para esse sistema falido, que é um pouco o que foi mostrado aqui. Eu acho que talvez a Fundação Casa, eu acho que tem um tipo de abordagem diferente, além das liberdades assistidas, além dos educadores, você tem todo um tipo de trabalho que hoje funciona melhor do que o sistema penitenciário e dá uma resposta também para essa sensação de segurança, e que é um pouco o desafio de tentar trabalhar com esses clichês e com essas ideias fortes para tentar convencer que, ao ser contra a redução da maioridade penal, a gente não é contra a segurança, a sensação, ou a gente menospreza a sensação de medo, porque o desafio é debater com compaixão com quem não concorda com a gente, né? Como se estivesse falando com o seu avô que não concorda com você, você tenta explicar assim, né? E entrando na conversa do cara, né? Não é simplesmente a gente falar de cima de um pedestal. Eu acho que o desafio é um pouco esse. Enfim, também paro por aqui e passo depois aqui. Bom, boa noite a todas e todos. Salve, Jorge. Eu sou Jaqueline Signoretto, sou professora de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos e coordeno lá um grupo de estudos sobre violência e administração de conflitos, que é o GEVAC da UFSCar, né? Eu vou ficar de pé, porque eu sou professora, eu não sei falar sentada. Obrigada. Então eu trouxe, né, claro que me convidaram, porque esperavam que eu fosse trazer os mapas, os gráficos, os dados, os números, as taxas, né? Então esse é meu papel e é sobre isso que eu vou falar, né? A gente trabalhou em duas pesquisas que eu gostaria de mostrar os dados aqui para vocês, na linha da argumentação, né, de que reduzir a idade da maioridade penal, reduzir a idade da imputabilidade penal, ela não vai ter o efeito, né, esperado por esses 87% que apoiam essa medida, né, que é reduzir a violência. Então, esse efeito não vai acontecer, né, e procurando analisar os dados que eu trouxe, a gente vai tentar entender por quê. E muito pelo contrário, né, falando numa linguagem de políticas públicas, os custos sociais de uma medida como essa, eles serão infinitamente maiores, né, do que os benefícios que eles possam trazer para o objetivo que seria a redução da violência, né? Porque vai se tratar de insistir numa medida que é o encarceramento de jovens, né? Que já vem sendo tentada no Brasil há muito tempo. Como eu vou mostrar os dados aqui, o Brasil é um dos países hoje que mais prende no mundo, né? É a terceira, São Paulo tem a terceira população carcerária do mundo, né, ficando atrás da China. Aí as pessoas falam, mas atrás da China, a China é complicada porque a China falsifica os dados, porque a China esconde, ela não permite auditoria e tal. Bom, então vamos falar do estado de São Paulo, que compete com a China em termos de intransparência, né? O estado de São Paulo também não audita os dados sobre presos, né? A Secretaria da Administração Penitenciária também não publica os seus dados, né? Então China e São Paulo estão, né, muito próximos, certo? Em termos de política de encarceramento e de gestão da transparência do encarceramento, né? Mas então, nós viemos insistindo nessa tarefa, né? Então, São Paulo liderando isso, mas também existem a população carcerária está crescendo em todos os estados do Brasil. E ela está crescendo principalmente impulsionada pela prisão de jovens, certo? Então, prender jovens entre 18 e 29 anos é a principal política de segurança pública
praticada na maior parte dos estados hoje em São Paulo, né? A segurança pública é uma questão estadual e isso é decidido em níveis estaduais, né? Então, mais da metade dos estados de São Paulo, dos estados do Brasil, tem investido em medidas muito importantes para o aumento do encarceramento. E esse encarceramento já está focalizado nessa população, né? E nada garante, quer dizer, não existe nenhuma medida sociométrica para a gente falar sério a linguagem do se vai dar certo ou se não vai dar certo. Certo? Não existe uma correlação cientificamente comprovada de que aumentar o encarceramento tenha tido um efeito de redução de crimes, né? Em alguns estados, a gente pode estabelecer uma correlação como essa, por exemplo, Pernambuco aumentou o encarceramento e reduziu homicídios. São Paulo aumentou o encarceramento e reduziu homicídios. Mas agora está aumentando o homicídio e o encarceramento continua aumentando, né? Minas Gerais, num primeiro momento, aumentou o encarceramento e o homicídio reduziu. Mas já tem alguns anos que Minas Gerais aumenta o seu encarceramento cada vez mais, né? Cresceu 7 vezes o número de presos em Minas Gerais e o homicídio parou de cair e voltou a subir. Então, quer dizer, essa não é uma medida que vai repercutir, né, naquilo que a gente espera. Quer dizer, isso não existe nenhum dado que nos permita comprovar isso, né? O único estado brasileiro onde o aumento do encarceramento coincidiu com a redução de homicídios é em Pernambuco, por enquanto, mas a gente vai falar uma outra coisinha mais pra frente, né? Então, essa aqui. Então, aqui, ó, só para a gente ver, né, a taxa de encarceramento, para a gente ver, essa linha azul são jovens entre 18 e 29 anos, né, que é a medida do Estatuto da Juventude, e aquelas barrinhas laranja são as pessoas acima de 29 anos que estão presas. Então dá para a gente ver claramente que o Brasil hoje encarcera muito mais jovens, né, e que o crescimento do número de jovens presos acontece. Então nada garante que se a gente incluir mais 2 anos aí, né, que além de estar aprendendo entre 18 e 29, se a gente passar a aprender entre 16 a 29, isso vai realmente surtir algum efeito de mudança para o cenário, né, do crime e da violência no Brasil. Então aqui é segundo cor-raça, né, para mostrar para vocês que também as medidas de encarceramento, elas não apenas são focalizadas sobre os jovens, mas elas são focalizadas sobre os negros, né? Então aqui, por cor-raça, as barrinhas laranjas são os negros presos, então a gente vê que mais negros estão sendo presos, certo? No Brasil de 2005 a 2012, e as barrinhas azuis são os brancos, que também está aumentando o número de encarceramento, mas dá para a gente ver que tem uma proporção diferente, né? Então hoje o Brasil prende, para cada branco preso, né, tem 1,5 negros presos, quer dizer, ninguém prende meio negro, mas é uma medida, certo? É 1,5 vezes maior. Oi? Esses dados são dados oficiais do DEPEN. Eles são preenchidos pelas unidades penitenciárias e eles não são auditados, tá? Então a gente não tem a menor ideia de como esse dado é produzido, mas é o dado que existe, certo? Então até para que a gente possa exigir uma melhoria da qualidade do dado, a gente tem que usar o dado, ver o que acontece, né? E se alguém acha que o dado está errado e está mal feito, precisa apresentar um dado melhor do que esse. Esse é o dado oficial, tá? Então, as condições de encarceramento, né? No Brasil, em geral, nós temos 40% de presos que são presos provisórios. Isso é, pessoas que são presas em flagrante, né, que não têm acesso à justiça assim que são presos e vão para essas penitenciárias, né? Então é importante que a gente diga, é maioria jovem e é maioria negra, certo? Então essas pessoas ficam presas durante muito tempo nessas penitenciárias sem serem julgadas, né? Então isso é um dado muito importante, quer dizer, a nossa produção, certo, de presos, ela supera em muito a própria capacidade do sistema judiciário julgar essas pessoas. E o que a gente está querendo fazer? Aumentar o número de pessoas, certo, que vão necessitar desse julgamento, né? Uma medida isolada, sem que a gente possa promover uma reforma mais ampla da segurança pública no Brasil e principalmente da justiça criminal, que vai passar a ter um acúmulo, então, cada vez maior de pessoas nessas penitenciárias sem conseguir julgá-las, né? Então, há estados no Brasil, a média é esses 38% que estão aí, mas há estados onde o número de presos provisórios supera 60% da população carcerária, ou seja, tem muito mais gente presa sem julgamento do que presa com julgamento, né? E há estados que chega a 70%. Então,
também estão presos por crimes que não são os crimes mais graves, né? Então, quando a gente diz assim, ouve as pessoas dizerem, eu sou a favor da redução da maioridade penal, porque as pessoas que cometem crimes muito graves têm que ir para a cadeia. Ok. Beleza, só que não é isso que está sendo feito na prática, certo? Então, a gente simplesmente mudar a lei, sem mudar a maneira como, certo? A polícia trabalha, como o judiciário trabalha, quem é a população carcerária no Brasil hoje, né? Ela está presa por crimes que são apenados até 4 anos, portanto, pela lei, essas pessoas não precisariam estar presas. 20% das pessoas que estão presas hoje no Brasil, se houvesse acesso à justiça, um mutirão penitenciário, elas seriam soltas imediatamente, né? Porque elas não estão cumprindo a lei. Então, a gente tem leis que não estão sendo cumpridas e a gente quer mudar as leis para que elas também não sejam cumpridas, certo? A ideia é mais ou menos estranha, né? Que a gente faz leis dentro de um cenário sem avaliar, certo? Se isso é necessário, quais seriam os impactos dessas leis, e é por aí que eu estou querendo levar essa reflexão, né? Então, as pessoas não estão presas por crimes muito graves, né? Elas estão presas por crimes que são apenados até 8 anos. Em presídios que são superlotados, certo? Então, a superlotação penitenciária é uma marca, né, das prisões no Brasil em todos os estados. Em alguns estados, né, como a gente vai ver esses presídios no Pará, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, até alguns presídios mesmo em São Paulo, né, onde a gente tem condições absolutamente desumanas de encarceramento, né, e que é nesse cenário aí que nós estamos querendo, certo, implementar uma mudança pontual, sem implementar, certo, reformas mais profundas no sistema penitenciário, né? E aonde a oferta dos serviços disso que é chamado pela lei de tratamento penitenciário, quer dizer, saúde, escola, assistência psicológica, assistência jurídica, enfim, uma série de coisas, né, que serviriam à reinserção daquele, né, que está cumprindo a sua pena, eles são reduzidos a uma proporção muito pequena da população penitenciária. A maior parte da população hoje não estuda e nem trabalha dentro da prisão, certo? Nós estamos falando de jovens, vocês viram que a gente está falando de uma maioria absoluta de jovens, né, que simplesmente estão estocados, certo, dentro das unidades penitenciárias. E também a gente não pode deixar de mencionar que na maior parte dos estados brasileiros existe a presença de organizações criminais que exercem o controle da vida cotidiana dentro dessas prisões, sem as quais, né, a vida dentro da prisão seria absolutamente impossível, né? A disciplina, né, é levada a cabo, né, por essas organizações, mas é muito importante que a gente entenda uma coisa: essas organizações fazem uma ligação, certo, entre essa clientela, vamos dizer, uma mão de obra, certo, que entra na cadeia que vai ser socializada e recrutada ali, e as grandes empresas do tráfico de drogas, certo? O tráfico de drogas é uma empresa, ele é empresarial, ele é uma forma de capitalismo, inclusive transnacional, uma forma de capitalismo não regulada, certo? Eu sou totalmente a favor que seja uma forma de capitalismo regulada, quer dizer, que seja liberado, que pague imposto, que pague direitos trabalhistas, como toda outra forma, né, de economia, certo, de produtos que a gente pode consumir numa sociedade livre capitalista, não é isso? Uma sociedade de mercado. Então vamos ao mercado, certo? Não é isso que acontece no caso das penitenciárias. Então, a penitenciária é um lugar de ligação, né, onde essa juventude vai ser recrutada, certo, para trabalhar numa empresa capitalista, certo, que é totalmente desregulamentado. Então isso a gente tem que pensar também, quer dizer, nós não estamos colocando as pessoas numa cadeia onde elas vão trabalhar, estudar, melhorar, ter acesso à justiça, acesso a tratamento psicológico, isso e aquilo, né? Nós vamos colocar uma população que é subjetivamente vulnerável, né? Molecada de 16 a 18 anos, certo? Para serem recrutados por quem está doido para recrutar, né, essa mão de obra e esse trabalhador totalmente precarizado, né? Então aqui, só para mostrar, né, hoje na cadeia, 50% das pessoas estão presas por crime patrimonial, 26% das pessoas estão presas por crime de drogas. Se a gente somar um no outro, são quase 70% das pessoas que estão presas pelo motivo da circulação do dinheiro, certo? Eles estão fazendo uma circulação do dinheiro que é indevida, certo? E é para isso que serve a cadeia no Brasil hoje, certo? Apenas 12%, que é aquela barrinha pequenininha, está preso por crime contra a vida, certo? Então, quando a gente fala assim,
precisa pôr as pessoas na cadeia porque a violência está demais, né? Bom, só 12% das pessoas que estão presas cometeram crimes contra a vida. Então, quer dizer, se a gente não muda a forma como a polícia trabalha, como o sistema de justiça trabalha, né, nós vamos continuar fazendo cadeia para crimes de patrimônio de pequena monta, né, batedor de carteira, roubo de carro, sequestro relâmpago, certo? E crimes, inclusive, cometidos sem violência. E tráfico de drogas, que é um crime cometido absolutamente sem nenhuma violência. Tráfico de drogas é uma modalidade de comércio de um produto ilícito, certo? Mas se a pessoa cometer alguma violência, já não vai mais ser classificado como tráfico de drogas, vai ser classificado, enfim, como ameaça, ou como homicídio, ou como outra coisa, né? Então é disso que a gente está falando, de uma cadeia que serve para regular a circulação do dinheiro e não para prevenir a violência. Então, se a gente fizer mais cadeias e colocar mais pessoas dentro da cadeia, o que vai acontecer? Tem impacto muito pequeno sobre a violência, porque não é isso que o sistema de justiça criminal está focalizando, porque não é disso que a cadeia está tratando, né? A cadeia está tratando da circulação da riqueza, certo? Do crime contra o patrimônio e do crime de drogas. Então, mais cadeia não vai permitir uma gestão melhor da violência, porque não é a isso que a cadeia hoje serve, né? Ela poderia até e deveria até servir, mas não é a realidade do país hoje, certo? Então, fazer uma mudança pontual nisso, sem mudar, né, o restante, a estrutura do sistema de justiça, não vai nos levar ao resultado que nós gostaríamos de ter e que, diga-se de passagem, precisamos ter, porque nós somos um país onde morrem 50 mil pessoas todos os anos, né? 30 mil deles jovens negros, certo? Então, isso é muito importante, quer dizer, nós não estamos assegurando o direito daqueles, certo, que têm o direito à vida, que esse direito precisaria ser assegurado, né? Sobre os adolescentes, a gente pesquisou também, mas os dados são muito ruins. Quer dizer, o que mostra que a nossa política de segurança pública, ela não é orientada, certo, por um objetivo racional, monitorado, ela não é uma política pública como ela deveria ser, é que faltam dados, né? Então, se faltam dados, é porque não são dados que estão orientando a nossa política, são percepções e são propostas populistas, como essa da PEC da redução da maioridade, que querem, na verdade, aumentar, certo, o prestígio do Congresso junto ao eleitor, certo? Mas isso vai ser só no primeiro momento, porque a gente vai ver que ao longo dos anos, se essa medida for implementada, ela não vai ter o efeito, certo, que se espera que seria a redução da violência, né? Então, só para a gente ter uma comparação, entre os adultos que estão presos por crimes contra a vida, a gente tem 12%. Entre os adolescentes, os crimes contra a vida cometidos por adolescentes que estão em privação de liberdade são 9%, quer dizer, é uma medida menor, né? Nós estaríamos pegando um público que comete uma modalidade de crime menos violenta, estaríamos misturando eles a um público que comete crimes que são mais violentos, certo? Então a gente estaria fazendo o inverso, né, do que aquilo que a política propõe, né, do que o efeito esperado, que seria reduzir a violência. Não, a gente estaria eliminando a diferença, né, entre a criminalidade que existe entre os jovens, que tem um padrão menos violento, né, e a criminalidade, vamos dizer, adulta, que tem um padrão mais violento. Bom, vamos falar de um outro tema, então. Diz assim, que precisa reduzir a maioridade penal porque os jovens cometem muitas violências, certo? O que não é verdade, né? A proporção de crimes violentos que é cometida por adolescentes, né, é bem menor do que a proporção de crimes violentos que é cometida por adultos. No entanto, no nosso país, né, os jovens são vítimas de violência, certo? E isso é importante, é isso que esse gráfico está mostrando. Isso aqui são as mortes em decorrência de ação policial, quer dizer, são as mortes cometidas pela polícia, certo? Então a gente vai ver ali que o alvo das mortes, né, aquele pico ali, né, o topo do Everest, está tratando de jovens que têm entre 15 e 24 anos, né? Então é bem a parcela que a gente está falando aqui, né, que nós estamos querendo fazer uma reforma da lei para atingir essa parcela, porque ela é muito violenta, mas veja que essa parcela é a que sofre a violência, certo? Então ali o Everest são os jovens negros, certo? E o Aconcagua, que é um pouquinho mais baixo, são os jovens brancos. Significa o que esse gráfico?
que entre os jovens, né, eles morrem mais cedo, os negros morrem mais cedo do que os brancos pela mão da polícia, né? Então, quando a polícia mata, ela está matando os negros numa idade mais jovem, né, do que as vítimas brancas. Ou seja, existe, né, uma vigilância policial bastante grande sobre essa população, certo? É a população que sofre mais a prisão, certo? Que está mais vulnerável a ser presa e também mais vulnerável a ser morta. Não apenas pela violência disseminada na sociedade, quer dizer, a violência dos homicídios, certo? Os 30 mil jovens que morrem no país todos os anos, mas também aqueles que vão morrer pela mão dos policiais, certo? Como a gente pode ver, eles morrem muito cedo, né? Quem não morreu até os 29 anos, a chance de morrer já diminui bastante, né? Então é sobre os jovens que está concentrada essa violência, certo? Então, antes de eles serem autores dessa violência, eles são vítimas dessa violência, certo? Isso é muito importante, quer dizer, a gente está propondo uma mudança legislativa, né, que não apenas não vai surtir efeito sobre a proteção da vida dos jovens, né, mas ela vai agravar esse quadro que a gente está mostrando aqui, né? Então, só para a gente mostrar ali também a letalidade policial entre grupos de cor raça, né? São 3 negros mortos pela polícia, né, na mesma proporção que quer dizer, 3 vezes mais negros mortos pela polícia do que brancos, né? Então, muito obrigada pela atenção, a gente continua no debate. Mas eu queria fazer um convite para vocês, desculpa, se você, por favor, passa mais uma. É que amanhã a gente vai fazer um seminário, a segurança pública pensada pela esquerda. Uma das mesas vai ser justamente sobre redução da maioridade penal, mas a gente vai ter uma mesa sobre o modelo de policiamento e uma mesa sobre encarceramento, né? E esse seminário, que a gente nomeou Segurança Pública Pensada pela Esquerda, está sendo proposto por várias organizações, né? Entre elas a Fundação Perseu Abramo e a Fundação, há um nome alemão que eu nunca sei falar, Herbert Schiffel. Isso que ele falou, tá ótimo. FES, isso. E que tem a parceria de vários setoriais do PT de São Paulo, né? Então é um seminário que está sendo sediado pelo PT, mas é um seminário para, certo, pensar políticas de segurança para ver se a gente muda esse quadro, né? Se a gente formula propostas que possam ir na contramão dessas propostas conservadoras, que o problema delas não é que elas são conservadoras, o problema delas é que elas não vão surtir o efeito que nós precisamos, certo? Que é de reduzir a violência, certo? De aumentar a proteção à vida, né, e a segurança na sociedade em que a gente vive. Então eu queria convidar todos vocês, é amanhã, das 9 da manhã até as 18h30, né, e a gente deve fazer outros eventos como esse, certo? Neste e em outros espaços. Então, obrigada. Bom, gente, legal que a Jaqueline já começou com os convites e com a agenda, porque de fato a gente tem uma série de atividades que estão sendo previstas por várias organizações, vários movimentos estão pensando em como debater essa questão da redução da maioridade penal, né? Como que a gente pode, como o Bruno falou, incidir sobre os 87% que apoiam esse tipo de medida, né? O que a gente pode fazer sobre isso. Na segunda-feira, no dia 27, às 19 horas, no auditório do Sindicato dos Engenheiros, vai ter um debate promovido também pela Fundação Perseu Abramo, Instituto Rosa Luxemburgo, Ação Educativa, que vai também falar sobre essa questão. No dia 28 tem um ato na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, com diversas entidades da área de direito, dos direitos humanos, também vão estar lá para também se colocar, pensar também em articulações. Ao mesmo tempo, no dia 28 também, tem um debate na Ação Educativa sobre redução da maioridade penal, né? Vou estar, tanto no dia 27 como no dia 28, vai estar uma uruguaia que participou da campanha que teve lá no Uruguai. No Uruguai teve uma proposta de plebiscito sobre a redução da maioridade penal e, a princípio, as pesquisas mostravam que a população apoiava essa medida e foi feita uma campanha no Alabarra, né, não a diminuição,
E essa campanha conseguiu reverter isso, né? E quando teve o plebiscito, 70% das pessoas foram contra a redução da maioridade penal no Uruguai. Então eu acho que é uma experiência que a gente tem que aprender, tem muito com o que aprender com ela, né? Acho que tem uma coisa bastante interessante. No madrugada do dia 28 para o dia 29 vai ter uma ação em vários lugares de intervenção urbana, que é o Amanhecer. O pessoal vai depois distribuir uns panfletinhos, e aí quem quiser se somar a isso, aí a gente pode conversar, pensar, porque assim, é uma ideia de adotar uma praça e fazer várias intervenções visuais. Esses cartazes que a gente tem aqui já são dessa campanha, né? E aí pensar também como, né, tipo, deixar a cidade com uma cara que chame para esse debate, né? E é isso, vai ter, enfim, né? Essas são só para os primeiros dias da semana que vem. A gente já tem essa agenda bastante movimentada sobre esse tema. Aí eu não e aí tem também a nossa lista de presença que está circulando. Também quem quiser deixar o contato também, aí a gente também pode conversar também por outros meios para também ir informando dessas atividades. Não sei se tinha alguém pedindo. Pode vir. Olha, eu... Vai, amor, vai, você primeiro. Não, eu faço questão que você. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Meu nome é Maitê, eu trabalho na Fundação Abrinq e a gente, como uma série de outras organizações e movimentos, está estruturando uma estratégia de comunicação e de mobilização para não só para pressionar o Congresso a partir da comissão especial e depois o plenário, mas também para tentar de alguma maneira dirimir esses 87% que apoiam a redução da maioridade penal, e muito na mesma lógica que já foi falada pelo Bruno, pela Jaqueline, desculpa, esqueci o seu nome. Piquet, né? De que não funciona mais ficar pregando para convertido, e a gente precisa pensar estratégias para fazer com que outros públicos nos escutem. Com certeza todo mundo que está aqui faz parte do grupo dos convertidos, e esse é o tipo de mobilização e de estratégia que a gente sabe que funciona para a gente. E a gente precisa conseguir começar a pensar fora da caixa de como que a gente vai acessar os outros públicos. Principalmente porque todo um levantamento que a gente está fazendo agora, a gente está estruturando uma série de argumentos que não são os tradicionalmente usados. Todo mundo é a favor da proteção dos direitos, mas só ficar falando que o adolescente tem direito não está resolvendo mais. E tem uma série de levantamentos que a gente está fazendo que mostra que a taxa de ato infracional, de crimes contra a pessoa, os atos infracionais contra a pessoa estão diminuindo nos últimos 3 anos. A questão do ato infracional cometido por adolescentes não é uma epidemia nacional. 50% dos adolescentes internados estão no estado de São Paulo. Então, a gente precisa desmistificar isso para os outros estados, que todo mundo acha que a violência praticada por adolescente é uma epidemia nacional. Isso não é verdade. E também o fato de que, sendo isso localizado, o estado de São Paulo está contra a tendência nacional. Enquanto a tendência nacional é de redução dos atos infracionais mais graves, em São Paulo as medidas de internação e de restrição de liberdade estão aumentando em decorrência do aumento desse tipo de violência. Então, além de todos esses argumentos que já foram apresentados aqui, a gente está buscando construir um processo de argumentação que é para desmistificar essa crença que o cidadão comum tem, muito pautado pela mídia, de que
todo adolescente que comete um ato infracional, ele é um assassino em potencial. Isso não é verdade. Como já foi falado, roubo e tráfico de drogas, tanto no sistema penitenciário como no sistema socioeducativo, são os atos infracionais mais cometidos. No estado de São Paulo, homicídio, atentado à vida, estupro não figura nem entre os 5 principais atos infracionais praticados por quem está na Fundação Casa. Então, também queria fazer um convite para todo mundo, assim que a gente tiver o desenho da nossa estratégia finalizado, a gente vai compartilhar com todos os movimentos com os quais a gente está em contato, para a gente conseguir tentar, pelo menos, virar um pouco essa opinião pública, né? A experiência do Uruguai é fundamental como exemplo, mas a gente precisa ter em mente que a campanha no Uruguai levou 2 anos e a gente não vai ter 2 anos no Brasil para discutir isso. O processo da comissão especial que está analisando e tudo indica que vai ser novamente um parecer favorável à redução, leva 40 sessões plenárias e isso deve finalizar antes do final de junho. Então o tempo de fato é restrito. Agora o tio vai falar. Oh, my loving. Hello, my loving. Agora o tio vai falar. Vamos conversar, nós todos. Deve ter umas 50 pessoas aqui, né? Ou mais ou menos isso. Aonde nós estamos chegando? Nós estamos chegando, cara. Desculpa o meu francês. Nós não estamos chegando a lugar poeira nenhuma, viu? A gente pode fazer muito mais do que a gente está fazendo, se juntando, certo? Bonitinho, terninho e escritórios, cara. Porque se não for assim, não vai ser de jeito nenhum, tá ligado? A gente não vai poder ficar na rua sentado achando que a gente está fazendo alguma coisa, estou fazendo alguma coisa. Não vamos fazer porra nenhuma. Se vocês quiserem se juntar, a gente pode fazer alguma coisa. Agora, desse jeito que tá, não vai. A gente pode se juntar toda quinta-feira aqui. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira a gente faz um movimento. E aí, acontece alguma coisa? Não acontece nada. Ah, meu Deus, não acontece nada. Uhul. Ai, eu. Valeu, mano. A gente precisa se juntar, a gente precisa se unir, a gente precisa fazer o industrial, entendeu? Botar o terninho mesmo e vai para os escritórios. Oi, tudo bom? Meu nome é Ricardo, tudo bem? Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa. Se a gente ficar toda noite aqui, não, de segunda a sexta, não precisa ser nem quinta-feira, de segunda a sexta, se a gente ficar aqui, não, acontece alguma coisa? Valeu. Pera aí, amor, pera aí, amor. Eu vou cantar uma canção agora pra você. Gente, boa noite. Rapidamente, sou Rodrigo, sou professor de Direito aqui na Faculdade de Mackenzie, Faculdade de Direito de Mackenzie. Na esteira aí das agendas, eu vim aqui conversar com o pessoal do coletivo na rua, já conheço o pessoal há algum tempo. A gente está tentando construir um ato, na verdade, estamos construindo mais um ato, dessa vez no Mackenzie, no dia 6
de maio, vai ser uma quarta-feira à noite. Já, além de convidar todos vocês para participar, queria aproveitar para compor com o Bruno, que estava colocando a importância de disputar os espaços a serem disputados. Me parece que, historicamente, o Mackenzie é um espaço a ser disputado. Esse 87% que é a redução da maioridade penal em nível nacional, certamente no Mackenzie, porcentagem um pouco mais alta. Enfim, se a gente tem algum mackenzista aqui, eu sou mackenzista de formação, sei bem do espaço que eu trabalho. Mas enfim, só para avisar também, então, que no dia 6 às 7 da noite, a gente está construindo com várias entidades. Já queria, não sei se você lembra, fui eu que te chamei para o evento no passado, que você estava fora. Dando sequência, aproveitar uma gestão progressista do centro acadêmico, aproveitar que a diretoria do direito, as pessoas ainda não perceberam o que está acontecendo lá, então a gente, enfim, vai trabalhando, tem dado bastante espaço para a gente. A gente acha que o fato de ser Mackenzie tem um elemento midiático que talvez outros espaços não necessariamente tenham. Então, aproveitar para fazer discussão com quem precisa e demarcar também, dizer que não necessariamente são pessoas alinhadas com determinado aspecto político só, que são contra a redução da maioridade penal. A gente tem o presidente do Tribunal de Justiça hoje abertamente se posicionando contra, a gente está tentando trazer ele também. O que mais? A gente tem professores, às vezes, com viés bastante conservador no direito, que, enfim, não é nenhuma novidade, né? Se posicionando contra, enfim, e começar a usar, eu gosto do trabalho da Jaqueline, o pessoal aqui, usar uma linha argumentativa um pouco mais avançada, um pouco mais, menos reativa, mais propositiva sobre a questão do menor encarcerado. Enfim, já fica o convite aí, a gente amanhã mesmo já vai dar sequência com o pessoal aqui do coletivo para tentar fazer bastante barulho, né? Vocês já estão, obviamente, convidados. O formato ainda devemos fechar amanhã, mas a ideia é que todos que puderem estejam presentes para fazer bastante barulho lá. Tá certo, gente? Obrigado, viu? Boa noite. Meu nome é Andréia, eu vou aproveitar o gancho dela, que falou para sair da caixinha. Eu concordo. Também, essa história de ficar convertendo o convertido, acho que é uma estratégia que já está um pouco furada. E eu falo isso porque eu dou aula na rede pública. E ele falou do Mackenzie, mas o Mackenzie, me desculpa, é classe média alta, e até entendo eles terem essa posição conservadora. O que me dói é eu dando aula na rede pública, em periferia, eu ouvir aluno falar, né, ter esse pensamento já estagnado e de que os menores devem ser presos, deve ter essa redução. Hoje eu estava conversando com uma aluna minha e ela falou: professora, por que você não propõe que a gente saia, vá para os teatros e tal? Que eles não fazem isso. Aí uma outra respondeu: mas eles vão lá, vão fazer bagunça. E a minha aluna respondeu assim: leva só os melhores. Pode parecer pouco, mas isso de levar só os melhores já cria uma estagnação. Está muito claro, né, que é um sistema que forja. Pobre é odiar pobre. Eu li uma vez que a elite, ela não odeia, ela terceiriza o ódio, isso é certo. Então, o que eu gostaria que houvesse era mais contaminação desses pensamentos que está aqui realmente numa caixinha, principalmente nessas pessoas que vão chegar. Porque também são eles que vão votar, né? E eu ouvi de um aluno uma vez conversando sobre as crianças da Praça da Sé, do crack. Aí ele: professora, cada um faz seus corres, cada um sabe. Eu falei: não sabe. Aí eu comecei a conversar com eles e mesmo assim, acho que não convenceu muito, porque os professores são os primeiros a ter uma atitude reacionária. Quando toda vez que tem algum conflito na escola, se resolve com polícia. Todo dia tem PM na escola e eles vão armados. E essa galera, eles já tomam batido o tempo inteiro. Eles já estão nesse estado de violência, né? Foi engraçado uma vez que eu pedi para fazer um trabalho em sala de aula. E eu queria umas carteiras, eu tenho pouco tempo, então eu mesma fui arrumar, pedi para os alunos: encosta ali. Eles já encostaram assim. E aquilo me tocou. Eu falei: por que vocês encostaram assim? A gente achou que estava tendo batido da polícia. Já está na pele deles, né? Então, como é que se reverte isso? Eu não sei, porque se eu tenho professores que são reacionários, se eu tenho uma
uma gestão que acredita que tudo se resolve com a PM dentro da escola, e se não tem nada contrapondo isso, fica difícil. Esse 87% que vocês têm hoje só vai aumentar. Então eu concordo muito com essa história de sair da caixinha, parar de converter convertido e ir para outros lugares, de preferência, por favor, na rede pública. Obrigada. Boa noite, pessoal. Para quem está aqui a primeira vez, dá um toque. Essa atividade aqui acontece toda quinta-feira aqui na praça. Se chama Roosevelt Livre. Ela surgiu, hoje é a 33ª semana que nós estamos aqui ocupando a praça. Ela surgiu a partir de uma iniciativa, o ano passado, a partir da violência da polícia nas manifestações, nas periferias, a partir do debate da desmilitarização da polícia, o coletivo A Rua, junto com outros coletivos que estavam envolvidos na campanha Porque o Senhor Atirou em Mim, decidiu realizar um festival. Foram duas, 3 semanas de atividades que chamava Festival contra a Violência Policial. E uma das atividades, a atividade de encerramento, ia ser aqui na praça um show, e que nós fomos impedidos de realizar o show, fomos impedidos de montar o palco pela polícia. E a partir dessa ação, desse acontecimento, e a partir de um debate, uma discussão nossa, nós decidimos falar o seguinte: não, nós não vamos deixar, que não deixe que a gente nos manifeste, que não nos deixe ocupar a praça. Porque nós do Coletivo A Rua somos um coletivo que luta pelo direito à cidade, por uma cidade livre, uma cidade aberta, em defesa dos espaços públicos. Um coletivo que luta para aquele sentimento, aquela forma de agir da ditadura militar, do vamos circulando, não queremos ninguém reunido. Nós lutamos para combater esse tipo de coisa, de herança que ainda existe no Brasil. Então, a gente está fazendo há 33 semanas essa ocupação aqui, Roosevelt Livre. Então, semana que vem vai ser um negócio mais descontraído, acho que vai ser uma festinha no nosso Face, que é lá facebook.com/arrua coletivo. Estamos sempre divulgando as atividades. A galera que assinou a lista de presença, a gente também manda e-mail com as atividades. Na outra semana, no dia 7, nós vamos fazer a aula. A gente começou um curso livre sobre direito à cidade. Nós tivemos uma primeira aula no começo desse mês com a professora Karina Leitão. Nós vamos ter a segunda aula, que vai discutir cidade e mercadoria, no dia 7, com o professor João Sete Whittaker, lá da FAO, da USP. E aí também queremos convidar todo mundo para participar dessa atividade. Por fim, já foi falado aqui, vai rolar no dia 20, na noite de 28 para 29, uma ação que se chama Amanhecer contra a Redução, que são essas imagens que estão rolando aqui, os cartazes e tal. E quem quiser, ao final, nós vamos dar uma conversadinha, para além de conversar com o pessoal lá do Mackenzie, dessa atividade que eles estão programando, para pensar como que nós vamos nos somar a essa iniciativa. Vamos cidade, temos perna para fazer em mais de uma praça, então a ideia no final aqui, quando a gente terminar, quando as nossas convidadas e convidados terminarem de falar, quem quiser ajudar, dar uma força para a gente pensar nessa ação direta aí da madrugada do dia 28 para o dia 29. É isso. Gente, alguém mais queria... Eu? Não, você já foi. Bom, então acho que a gente podia voltar aqui pro pessoal, para cada um também fazer mais uma... Eu só queria fazer uma fala final. Também falar que na UFSCar a gente criou um comitê contra a redução da maioridade penal, um comitê de estudantes e professores. A gente criou uma página que já tem mais de 1000 curtidas, e a gente tem feito, só nas reuniões de articulação do comitê, mais de 20 ou 30 pessoas que vão lá para trabalhar, né? Não é para assistir as atividades, quer dizer, só
Então é um engajamento muito grande, quer dizer, se tem as pessoas que estão a favor da medida, também tem muita gente, né? Acho que a juventude, as organizações de juventude são contra, certo? Então as universidades são um espaço precioso e a comunicação entre as universidades, as escolas públicas, as praças, as pessoas e os bairros, né? Então lá em São Carlos a gente vai aderir ao amanhecer, né? A gente está escolhendo algumas praças e a gente quer fazer no centro da cidade, porque São Carlos não é uma cidade muito grande, mas a gente quer fazer na periferia também, né? Então isso motiva e é muito interessante ver também que a juventude sente que o negócio é com ela, certo? Então isso é legal, é bonito de ver. Também queria expressar o meu agradecimento e o meu elogio ao Coletivo A Rua, que tem feito essas atividades que eu acompanho desde quase o começo, né? Eu acho que vocês fazem um trabalho incrível. Parabéns. Bom, eu também queria parabenizar, eu sou de uma geração, sou da geração dos anos 80, e a minha geração cresceu na cidade, nos shopping centers, nos condomínios, numa época que a cidade estava crescendo e tinha medo de sair para a rua, a cidade dos carros, a cidade dos muros, a cidade dos shoppings, né? E isso, desde junho, enfim, eu acho que essa geração é uma geração que está assumindo as pautas urbanas, a pauta de tomar a cidade, de assumir as ruas, e de derrubar os muros, e de pintar os muros, e de, assim, lidar com a segurança pública. A segurança pública você enfrenta indo para a rua, não tendo medo, ocupando a cidade, e essa é a solução para lidar com esse problema. Eu acho que é legal que São Paulo está produzindo isso também. A gente, às vezes, vê essa discussão careta, conservadora, populista, com um certo pessimismo, mas, enfim, eu acho que eu sou um pouco otimista e eu fico super animado quando eu vejo isso. Fiquei muito animado em 2013 e fico muito animado com essa geração que está despontando, que eu acho que ela está apresentando a solução como essa. Essa é uma solução sensacional e que dá frutos. Então, parabéns para vocês. Bom, só para... Cadê a nossa colega que falou da escola? Eu moro na comunidade em Guarulhos e passo pela mesma coisa que ela. Eu tenho minha vizinha, ela é negra, é pobre, foi usuária de crack e é a favor da redução. Então, assim, eu já não tenho mais argumento para falar com ela, porque ela engole o que a mídia passa para ela, os patrões, então, quer dizer, eles estão muito mais fortes do que a gente. Eu tento, a minha irmã também é da mesma época que eu, da FEBEM, a gente conversa, a gente fala, mas tá difícil convencer, tá difícil chegar ali, mostrar a realidade. Então, assim, a gente realmente tem que se unir e fazer o que ela falou. Acho que se a gente começar também a levar para a periferia, acho que é o ponto, porque os meninos roubam, vão na minha porta direto oferecer celular roubado, não sei o quê, não sei o quê. E eles mesmos são a favor. Tá difícil, tá mais difícil convencer a periferia, eu acho, do que aqui no centro, por exemplo. E eu trouxe duas músicas, mas eu não vou cantar, claro. Uma é do Jarbas, mas eu não vou ler. Eu vou ler uma do Peterson, que ele também é egresso. E a gente fazia um espetáculo, um Tats, que a gente, em cena, a gente entrava de ninja e a gente aos poucos ia se colorindo para mostrar a nossa transformação da época da FEBEM até os dias de hoje. Aí ele fez uma música. Era meio rap e meio coco, que a gente misturou. Aí é assim: não tenho vergonha de dizer o que sou. Fui interno da FEBEM e hoje sou um vencedor. Eu um dia errei, mas estou recuperado. Não faço as mesmas coisas que fazia no passado. Sou bem diferente do que a mídia mostra. Quer saber como eu mudei? Essa é a resposta. Eu fiz curso de teatro e ganhei sabedoria. Feios, sujos e malvados, essa é a minha companhia. Vivo com a arte dentro do coração. Feios, sujos e malvados, essa é a minha união. Vivo no teatro e no meio musical. Hoje a minha vida é muito mais legal. Bom, gente, eu queria agradecer aos nossos convidados que vieram aqui contribuir bastante aqui, né, para nossa conversa. Agradecer a todo mundo que está aí. É isso, a gente vai continuar aqui nas conversas aqui paralelas também nessas outras mobilizações. Espera aí.
Não, e também deixar um desafio pra gente. O Edu lembrou que a gente foi impedido uma vez de fazer um festival contra a desmilitarização da polícia nessa praça, né? Quem sabe isso não fica como provocativo pra gente voltar a fazer um show aqui contra a redução da maioridade penal. Afinal, a praça também tem que agregar e incluir esse tipo de manifestação política. Óbvio que a gente não vai conseguir fazer sozinho, mas podemos tentar convencer outras pessoas, porque o debate sobre a redução da maioridade penal vai ser um grande exercício de musculatura para nadar contra o bom senso, né? Tudo indica que não vai ser uma luta fácil. E você vai cantar já. Todas as formas que a gente tiver de discutir esse assunto vão ser necessárias, o envolvimento de todos os segmentos da sociedade, não só os convertidos, como já foi falado aqui. Então, fica uma provocação para a gente pensar alguma ação mais estrondosa. Tá tendo muitas agendas, mas a gente vai ter que começar a ir a campo, né? E aí queria deixar essa provocação para o coletivo e para os parceiros, para a gente pensar alguma ação um pouco menos inibida, né? É isso. Se alguém quiser dar mais algum recado, mais uma Cruzville Livre toda quinta. Semana que vem é uma festinha, às vésperas do 1º de maio. De repente a gente mistura matemática aí com o 1º de maio também. Pode encerrar? Pode. Então tá. Agradecer a todos. Você vai cantar. Vai cantar. Vamos encerrar com a música. Encerra com a música.